família, porque a gente até conversou isso no presbitério, a gente conversa bastante coisas, e isso aqui que a gente vai falar, eu vou falar hoje sobre família, para trazer esta mentalidade de família como mentalidade para que a gente tenha a compreensão de que as Escrituras, elas pautam tudo que a gente vai viver, tudo que nós somos como cristãos, como igreja, ela pauta essas coisas na ideia de família. A primeira coisa que eu vou colocar para vocês, a primeira verdade que a gente vai colocar aqui, é de que a Bíblia fala que a igreja ela está espelhada no casamento do homem e mulher. O casamento homem e mulher e a igreja, Cristo e a igreja, eles são paralelos perfeitos, o que significa dizer, óbvio, que se espera que o homem se comporte como Jesus e a mulher se comporte como a igreja, porque são paralelos revelacionais. Então, por exemplo, Efésios capítulo 2, versos 19 a 20, esse aqui eu vou ler, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas como cidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Olha só, o texto vai continuar, aliás, está fora. Deixa eu ver aqui, espera aí, pessoal. Efésios 5. Aqui, perdão, é aqui, começa aqui, perdão aí. O texto é esse aqui, ó. Efésios 5. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Por esta razão, o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois, e se tornarão uma só carne. E este mistério é profundo, refiro-me a Cristo e a igreja. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, eu estava na ordem errada aqui, do meu esboço. Primeira coisa que você vê aqui, que o próprio casamento, a própria união entre o homem e mulher, já pauta o relacionamento entre Jesus e a igreja. Aí está fora, eu não sei o que aconteceu aqui, entrou fora de ordem, moço. Não tem problema não, que eu vou procurando aqui, tá? Saiu totalmente fora de ordem. Não entendi nada. Misericórdia. Para mim não vai fazer diferença não, porque eu procuro aqui no meu texto. Totalmente fora de ordem. Aqui, eu vou botando assim, não tem problema não. Apocalipse 19, versos 7 a 9. O texto bíblico diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. O Apocalipse 19 vai mostrar que a igreja é a noiva do Cordeiro. Vai mostrar que Jesus não está casado ainda. Ele vai se casar quando há a consumação dos tempos, quando a gente vai ver Apocalipse 21 agora. E o que a gente tem é a imagem de um banquete de núpcias, reforçando a ideia de uma união eterna e festiva entre Cristo e a igreja, marcada pela pureza e alegria. Agora eu vou para o Apocalipse 21, eu já tenho aqui, versos 2, diz assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E 21, 9 diz: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então aqui você também está trazendo a relação conjugal como uma relação espelhada entre Cristo e igreja. Está na tela esse texto aí. Depois, 2 Coríntios 11, verso 2, ele vai mostrar, agora está certo. Verso 2 diz assim: zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois os desposei como um único marido, Cristo, para apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Esse texto é muito precioso, porque Paulo está zelando pela doutrina. No verso 3 ele vai dizer: mas temo que, como Satanás enganou a Eva, assim corrompidos os vossos sentidos, e se aparta da simplicidade devidas a Cristo. Mas ele antes diz: eu vos desposei como marido. Como é que pode Paulo usar uma figura dessa? Porque ele devia dizer que Jesus é o marido da igreja. Mas Paulo disse: eu desposei vocês como marido, Cristo, como único marido, Cristo. Desposei assim, perdão. Ele está criando um casamento, vos desposei com o único marido, Cristo, para apresentá-los. Olha a mediação de Paulo nessa relação conjugal. Então, tudo isso aí você observa, e João 3, 29, ó, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço, isso é João falando, o amigo que presta serviço ao noivo e que atende o ouve, enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. João Batista falando sobre Jesus como noivo da igreja. Então, vou falar uma coisa para vocês assim sobre essa relação
de casamento Cristo e Igreja. Falar alguns pensamentos importantes, porque tem também um texto aqui de Isaías 62, que fala assim: como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu noivo, assim o seu Deus se regozija. Vai botar aqui, trocar uma pilha? Assim o seu Deus se regozija por você. Então, finalizo essa parte aqui dos paralelismos de casamento com relação a Cristo e a Igreja. Primeiro, algumas coisas eu vou falar para você. A relação conjugal, marido, atenção, marido, a relação conjugal com a sua esposa, ela não é uma relação que você está tendo com a sua esposa só. Você tem um espelho, um parâmetro, que não é o que ela faz. Você tem um parâmetro que não é o que ela diz e como ela se comporta. O seu parâmetro é Cristo. Mas o que significa isso como família? O que significa assim, nós temos um texto de Efésios capítulo 3, eu vou citar aqui para não ficar lendo muitos versículos, mas diz assim: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Todo comportamento cristão produz um louvor ou uma blasfêmia no mundo espiritual. Todo comportamento cristão produz louvor ou blasfêmia no mundo espiritual. Você está sozinho e você assiste um filme pornográfico, os demônios que vêm, eles estão dizendo para os anjos que guardam você: esse cara não vale nada. Como é que E os demônios estão esculhambando com Deus, que comprou você. Olha, foi mal aí, velho. Aqui, cadeira vazia. O cara estava assustado. Ele não tem expertise de Guida, né? Guida aguenta. Cadê Guida? Não veio hoje, não, é? Ô, Guida, vem para cá, pai. Eu preciso de você aqui. Cadê Guida aí? Está fora? Ela não veio, pai. Acho que ela traumatizou. Então, quando os demônios eles colocam isso diante dos anjos, eles estão blasfemando a Deus por sua vida. Vou usar você, aguenta aí. Então, a sua vida pode se tornar louvor, e você fez um ato belo, um ato bonito, um ato nobre, alguma coisa aconteceu com a sua vida, a sua existência. Exemplo, essa semana o pessoal foi ali na Queimadinha. Aconteceu até vou dar metade do testemunho, que foi bem legal, porque a outra metade não conseguiu completar. Foi engraçado. Eles foram lá numa casa e você deve ter visto aqui. Não, foi dito domingo, não. Foi na reunião. A turma visitou uma casa e chegou naquela casa, a pessoa estava com um problema de uma pendência, né, no INSS. Não sei se foi falado aqui, mas o fato é que, acho que não, né? E aí, duas pessoas aqui da comissão que visitou oraram por essa pessoa aqui na casa Queimadinha. E aí, foi de manhã, foi no sábado. Mais tarde, a mulher recebe um SMS, porque isso chega por SMS, do INSS dizendo: sua aposentadoria foi aprovada. Mas ficou doida, disse que eu quero ir na videira, dar o testemunho. A parte engraçada você vai ouvir agora. Aí, a irmã, o nome dela é Lourdes. Aí eu falei: vai lá correndo antes que ela esqueça, né, o testemunho. Porque como é que vai ser? Se ela quer vir aqui na videira pegar o microfone, ela pega o microfone aqui e solta um palavrão. Eu não vou dar microfone a uma pessoa dessa, né? Tudo bem, nunca veio aqui, mas quer o microfone. Vai catar com aqui. Ou não vai catar com aqui, não, peraí. É só a forma de falar. Mas aí, vai lá gravar. Pegaram, duas pessoas foram lá, a terceira pessoa foram lá, entraram na casa dela: eu quero gravar um testemunho. E encontraram a luz errada. Ela deu um testemunho errado, porque não era esse testemunho. Na mesma rua tem duas luzes, pegaram a luz errada. Muito engraçado. Mas eu te garanto que o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Naquele momento que eles oraram por aquela pessoa e que o milagre aconteceu, os anjos lá para Deus, eles glorificam a Deus por aquela ação que nenhum de vocês viu. Só a mulher que viu pelo SMS o apito lá da mensagem. Mas o Senhor é glorificado nas ações que ninguém está vendo. Porque o que existe é o seguinte: existe muito mais anjos que pessoas, irmãos. Existe muito mais anjos que pessoas. Eles povoam as regiões celestiais e estão observando os atos de cada cristão e glorificam a Deus pelas obras que cada um de nós faz. Então, você não pensa que o Senhor é glorificado mais quando a igreja está cantando? De jeito nenhum.
Quando a igreja está procedendo, o Senhor está sendo glorificado pelos anjos que louvam, pelas obras que a igreja apresenta ao Senhor. Então, por conta disso, você, amado irmão, amado marido, você não deve se preocupar tanto com como a sua esposa se comporta, tanto como a sua esposa está na TPM ou não, se a sua esposa cozinha bem ou não. Não deve se preocupar tanto com isso. Você deve se preocupar se você está fazendo a sua parte. Se você está procurando se ajustar a um modelo. Por quê? Porque o seu casamento está revelando Jesus. Agora, já imaginou Jesus dar um tapa na noiva? Tu já pensou? Pá, um tapão? Não faz sentido. Jesus não faz isso. E, por acaso, a noiva, existe noiva rebelde? Existe, irmão, porque a igreja, infelizmente, não é Jesus, né? Jesus é perfeitão, né? Mas a igreja, eu e você não somos igreja? De vez em quando a gente pisa no tomate, irmão. Então, é mais fácil a mulher dar o vacilo, né? Mas, mulher, preste atenção, o modelo seu é o modelo de Cristo também. Vós, mulheres, sujeitai como ao Senhor. Então, quando você serve ao seu marido, quando você abençoa seu marido, quando você procede com o seu marido, não murmurando, por exemplo, uma das coisas que a mulher murmura. Por que a mulher murmura? Porque é da mulher murmurar. Então, você vai lá em Tito capítulo 2, 1 Timóteo 3, você vai ter a recomendação para não murmurar. Porque ela recebe muitos motivos da incompreensão do marido. Qual é a atitude daquela mulher? Fazer isso diante de Deus. Ela pensa em Cristo e procede pensando em Cristo, porque no fundo, querido, como diz Madre Teresa de Calcutá, eu disse outro dia desse aqui, no fim das contas, no fim do dia, é tudo entre você e Deus. No fim das contas, o relacionamento, Marli está aqui, o marido dela não é cristão, ela está sozinha aqui. O que Deus espera dela? Que ela haja certo, se o marido agir certo ou não. E assim, todas as esposas que são esposas de marido cristão, não cristão. Deus espera de você que você proceda correto. Se não sabe o que é correto, pergunta o que é correto, que a palavra diz. O fato é que, de um jeito ou de outro, a família ela foi escolhida como modelo entre Cristo e a igreja, e Cristo e a igreja está se espelhando em família. Então, sua família precisa ser exatamente como a relação de Cristo e a igreja. Amém? Não tem jeito. Paralelismo entre família, agora parece que voltou legal. Entre família e igreja, creio eu que está assim. Deixa eu ver. Efésios, aqui. Eu vou para Efésios aqui agora. Agora, família e igreja. Cristo e igreja, casamento. Agora, família. Como é que a família funciona? Aí volta como família. A igreja é uma família. Essa semana, ontem, mais precisamente, foi uma grande quantidade de sopa, né? Vem tomar sopa comigo. Quando você pega o ágape, cada foto maravilhosa, né? Não esqueçam que essas fotos, nenhuma das fotos, como está escrito, nenhuma das fotos será perdida, tá? Entrou no ágape, vai aparecer aqui na tela, pode ter certeza, mais dia menos dia. Então, tá aquela coisa linda, pessoas chegando, falando, que coisa linda a igreja. Vamos ver se a igreja é isso mesmo? Portanto, aí eu quero que vocês leiam para eu poder tomar uma água. Efésios 2, 19 e 20, vocês podem ler, portanto... de Jesus Cristo. Vocês são concidadãos dos santos. O que é concidadão dos santos? Todos os santos são cidadãos dos céus e você é com eles cidadão, concidadão dos santos. E o que é membro da família de Deus? Bom, todo mundo aqui é irmão. Todo mundo aqui é irmão. Todo mundo aqui é irmão em Cristo. Então ele recebeu a Cristo como Jesus, ele é o Senhor e nós somos irmãos. Ele é o nosso Pai. Então, nós somos unidos na mesma casa, no mesmo alicerce, na mesma casa, mas não só isso. Gálatas 4, 4, 7, como foi que isso aconteceu? Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para redimir os que estavam sob a lei, que eram os judeus e todos os nós, a fim de que recebêssemos o quê, irmãos? Ou seja, ninguém é filho natural, só o único filho natural de Deus é Jesus. Todos nós somos filhos adotados. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, o qual clama, Abba, Pai. O que isso significa? Que todo mundo aqui tem o mesmo Espírito de Jesus. Não é simplesmente a gente é irmão de Jesus, a gente é irmão de Jesus.
Mas, além disso, a gente tem um espírito ligando a gente um ao outro. E a gente ainda tem uma capacidade de falar Abba Pai. O que é Abba Pai? O que é Abba Pai? Abba Pai é uma palavra grega, uma palavra aramaica, na verdade, usada para chamar papai. Então, quando você chama papai, meu papai, tem uma música de Jorge Camargo, meu papai, tu que vês, bem além do interior, meu papai. Ele chama meu papai. Essa proximidade de filho que se aproxima e chama tão intimamente ele de papai. Então, observa, nós somos irmãos, mas nós somos filhos. Mas nós somos filhos que têm intimidade com o pai, porque tem o espírito do filho. Mas, além disso, nós também somos, e aí você pode ler para mim, 1 Timóteo 3,15, 1, 2, 3 já? Coluna. Isso. Para você, se eu termorar, você sabe como se deve proceder na casa de Deus. Então, uma pessoa, ela está na videira. Irmãos, preste atenção. A gente chama de videira. O nome certo nem seria isso, mas seria tão difícil. Pelo menos está melhor do que botar Igreja Batista Videira. Está melhor do que assim, né? A gente fala videira, só videira. Então, quem é a videira? Não é esse prédio, somos nós. Mas se você quiser, apaga a videira e põe casa de Deus, que o certo é a casa de Deus. Aqui Deus mora. Aonde? Em nós. Deus não mora nesse prédio, mora em nós. A casa de Deus, ou seja, aqui tem um jeito de viver, porque é a casa de Deus. Eu sempre digo essa frase, eu digo assim, na minha casa mando eu. Na casa de Deus manda Deus. Sempre digo isso. Na minha casa, mando eu. Na casa dele, manda ele. Aí você fala, oxe, que loucura é essa, pai? Quer dizer que na sua casa quem não manda é Deus? Entenda, meu querido. Na minha casa mando eu. Mas quem é que manda em mim? Minha mulher nada, Jesus. Então, na minha casa manda Jesus. Então ele manda em mim, por isso ele manda na minha casa. Mas a responsabilidade da minha casa não é de Deus, é minha. Então ele responde pela dele, eu respondo pela minha. É uma questão bem simples de entender. E o texto diz que tem uma casa. A gente está aqui naquilo que se chama casa de Deus. Então nós somos irmãos, nós somos membros, nós somos adotados, nós somos filhos com intimidade e nós moramos numa casa. Hebreus 2, 11 e 12. Assim também o que santifica e os que são santificados provém de um só. Agora você lê para mim a próxima frase. Irmãos, tá bom. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Queridos, Jesus não se envergonha de chamar você de irmão. Você pode não gostar de algumas coisas em você, mas Jesus fala, meu irmão está ali. Ele é assim, Jesus não tem vergonha de você. Você pode não gostar de você, mas Jesus gosta de você. Jesus ama você e chama você de irmão. Quer dizer, porque não se trata do que você se comporta, se trata de onde você foi colocado, em Cristo Jesus. Então você vê que a obra de Jesus não é sobre o que você sente, é sobre o que Ele fez. 1 João 3,1, vede como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus, e ainda não manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, aí diz o texto, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então, o amor de Deus é demonstrado ao Ele nos chamar os crentes de filhos, e ainda diz, você, olha só, somos filhos e não se manifestou, mas sabemos que seremos semelhantes a Ele. Então, ó, não existe essa ideia de que você vai viver do jeito que você quer, você vai praticar o que você quer, você não vai, porque se você viver do jeito que você quer, lá você não chega, porque você foi destinado a ser semelhante a Ele. Vai ser semelhante aqui na Terra? Não. Mas quando a gente chegar na eternidade eterna, definitiva, a gente vai vivenciar e ser, como diz o texto, semelhante a Ele. Então a gente vai adquirir a plena natureza de Jesus quando estiver em glória. E agora mais dois textos, Romanos 6, Romanos 8, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora você lê o resto. Por meio do qual... E o resto? Herdeiros. Olha só. Agora não é só filho adotado, não. Agora a gente tem herança. A gente é filho e tem herança. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que acontece de bom na sua família, na sua casa. Estava vendo a foto na casa de Tâmara e Danilo. Aí estava vendo lá a galera lá. Eu vi todas as fotos, todas, curti todas. Mas estava vendo a foto de Tâmara e Danilo e falei,
Quem te viu, quem te vê. Então, Ari Danilo, quem te viu, quem te vê. Fizemos o casamento deles aqui, não foi? Casamento, ela toda envergonhada, não sabia se ia chorar, se ia rir, lembra de tudo. Coisa linda, os processos de Deus. Agora a casa dela está vivendo a igreja do Senhor. O que é isso que eles estão vivendo e desfrutando? É herança, porque a herança do Senhor não são bens perecíveis. A paz que você sente, a unidade que você tem no seu casamento, a alegria, a tranquilidade, o diálogo frutífero. Se você somar todos esses valores não eternos que você desfruta, não materiais, se você somar todas essas coisas foram lhe dadas, elas foram concedidas. Elas foram concedidas a você. Essas concessões que Deus fez a você, os filhos, as famílias, essas paternidades. Eu sempre digo assim, uma pessoa está chegando na videira, eu falei, você já reparou a quantidade de homens que tem na videira? Você já reparou quantos casais sentados, um marido junto com o esposo junto com o marido? Aí a pessoa fala, não, eu reparo. Pois você pode olhar, se você botar... É porque eu estou pregando aqui, eu estou vendo. A quantidade de marido e mulher, olha lá, Marcos junto com o Ilma, aí está lá, você vai passando o olho assim, você vê todo mundo. Aí estou vendo o Bismarck, não está com o Zaira, eu já sei que o Zaira, por que não está? Eu bato o olho e sei que não está aqui. Aí está ali, ó, o mais um novo casal, o Otimar e Jéssica. Então, bate o olho, Carlos e Oriela. Tá, você bate assim, tudo funcionando, essa ordem no lar. É de o quê? É uma herança que vem da graça de Deus alcançando cada família, famílias ordenadas, famílias estáveis. Essas coisas. Nós vamos batizar um casal ordenado. Vamos batizar Alessandro e Maíse, um casal. Eles passaram muitos anos congregando numa igreja, mas nunca se batizaram, nunca foram cuidados, nunca nem ninguém instruiu nada. Fiquei impressionado com a história deles. Vamos batizá-lo agora essa semana. Casal que tem uma herança, recebida herança. Herança não é dinheiro, irmão, são coisas eternas. Essa herança não murcha. Ninguém arranca a felicidade conjugal, ninguém arranca a paz do coração. Satanás não arranca. Ele tira teu carro, mas não tira a tua paz. Essa que é a questão. Mateus 12, 49 e 50. Vamos ler. Essa passagem é muito importante que todo mundo leia. Muito importante. Vamos ler. 1, 2, 3, já. Perfeito. Observa, não precisa ler isso não. Isso é só para mim. O que você tem aqui? Você tem uma definição muito clara. A família de Deus tem Deus como pai. Por isso, vem uma pergunta bem simples. Algumas pessoas aqui, e não são poucas, não tiveram um bom pai. Ou nem tiveram pai. Foram criados só por uma mãe, por uma avó. Não é incomum isso. É comum essas coisas acontecerem. Ou morreu, ou se separou, ou saiu de casa. Essas coisas que acontecem nas famílias. Qual é o projeto de Deus? Como diz a pastora Eliane, o projeto de Deus é geracional. Ou seja, levantar uma geração depois de você, que você não viveu o que eles vão viver. Eles vão viver unidade, herança de paz, herança de harmonia, de amor, mas você não viveu. Só que mesmo vocês terem vivido, muitos de vocês aqui, uma paternidade saudável, isso não significa que você possa dizer, não, porque eu não tive pai, por isso que eu sou assim. Não, meu querido, você tem um pai. Você foi adotado por Deus, você já tem um pai. A família é toda organizada. Quando você se tornou filho de Deus, adquiriu imediatamente, você é pai. O seu pai é Deus, e você foi adotado. Eu também, eu não sou filho natural. Jesus é o filho natural. Então, assim, a gente é adotado. E este pai coloca você na casa dele. A casa dele é a igreja. É a casa dele. E coloca no corpo de Cristo, e coloca todos eles, e dá uma identidade, uma carteira de identidade, concidadão do santo e membro da família de Deus. Então, isso acontece nessa organização muito bem feita por Deus e unido pelo Espírito Santo. Depois, o Cristo Jesus é o filho primogênito e chama a gente de irmão. Ele é o filho mais velho. Como filho mais velho, ele também exerce a autoridade sobre nós, sendo ele Senhor e Cristo. Também somos irmãos uns dos outros. Então, o que isso significa para todos nós aqui essa noite? Observa, nós falamos sobre casamento e nós falamos sobre família. Ou seja, o padrão que você vai desenvolver, está aqui Eri e Bia, estão sentados aqui na frente. O padrão de família a ser desenvolvido por eles, para os seus filhos, que são filhos pequenos. Eles têm que aprender essas verdades aqui e aprender muito, estudar muito, porque essas coisas elas não aprendem
é assim simplesmente porque você está ouvindo uma pregação. Não é assim. Irmão, não é assim. Família é uma coisa difícil. Família é uma coisa difícil. Eu estava aqui essa semana, aí estava falando com o Samuel e a Lana, aí falou, Miguelzinho está chegando. Eu falei, agora que vai começar, porque vocês vão ter que conversar sobre como vai ser as correções. Vai corrigir ou não vai? Aí ela diz, não vai, ninguém toque, Miguel. Aí Samuel fala, como não toca? Celinha, eu vou puxar a orelha. Na minha orelha tudo puxa. Quer dizer, eles vão ter que consensuar, eles vão ter que conversar sobre aquilo que é a correção das crianças. Só que um tem um padrão, outro tem outro. E aí? Tem que dialogar. Então vai ter que construir uma relação. E como é que faz para construir a relação? Vai ter que entender o tipo de correção. Quando é que vai mais, quando é que vai menos. Isso tem que se conversar, porque nós não estamos numa ditadura, não, irmão. São duas pessoas maduras que os dois têm que entender aquilo que tem que ser feito. Se você, marido, tem tanta certeza de que o que você quer fazer é certo, então por que não consegue explicar para a tua esposa? Vou responder de novo, vou falar de novo. Se tu tem tanta certeza que o que tu quer fazer é certo, então por que não consegue explicar para ela? Porque ela é burra. E por que casou com uma pessoa burra? Não existe isso. Isso não é justificativa, ela não é burra coisa nenhuma. É porque você, que tem tanta certeza, deveria ter a capacidade de explicar para ela por que aquilo que você está fazendo não é certo. Aquilo que você quer que seja feito. Mulher, a mesma coisa. Se você tem certeza que as coisas devem ser feitas do seu jeito, e por que não consegue explicar para ele e convencê-lo? Então, é claro que pode estar faltando o diálogo, mas pode estar faltando conhecimento de causa para educar filho. Então, a formação de crianças não é uma coisa fácil. Você tem que ralar, tem que estudar, tem que se dedicar. Você tem que estar ali pegado. Eu já falei recentemente aqui. Falei num domingo de noite, inclusive, pregando, e eu falei sobre a importância das mulheres não trabalharem. E eu falei no dia da formatura do Juad, eu falei isso. No dia da formatura do Juad, alguém me encontrou e falou, cara, foi Lucas, falou, cara, tu lustrou o sapato de inox e meteu na canela do pessoal. Eu falei, rapaz, e ele falou, e você foi de propósito? Eu fiz porque tinha que fazer. Eu vim aqui para dar uma bicuda na canela da turma aqui. Eu falei, quem não estava aqui, que a maioria não estava, né? Porque eu disse, por favor, não venham, que estou lotado isso aqui. Aí eu falei assim, na hora que eu estava falando, eu falei, presta atenção, fica em pé, todo mundo Juad aqui. Aí fala assim, a responsabilidade é de vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Aí, e eles tudo dizem aquele obrigado sem graça, né? Obrigado, aquele obrigado assim, entendi, obrigado, sem. Foi a queimada mesmo. Porque o que as mulheres fazem? Estou falando mulheres porque a estatística era essa. Foi aumentando aos pouquinhos, e hoje já o número de mulheres que trabalham já é maior do que o de homens. É maior do que o de homens. 59% das mulheres que têm filhos trabalham fora e deixam seus filhos com quem? Com o cachorro? Com quem? Com quem? Então, o que elas vão fazer? Isso é do IBGE, irmãos. Do mesmo IBGE que falou dos católicos, do evangelho, está lá os números horrorosos. E eu falei sobre isso na formatura do Juad. Então, elas vão trabalhar, e não importa com que os filhos ficam, porque se a vizinha deixa, se minha prima deixa, se minha não sei quem deixa, eu deixo também. Depois o filho está viciado em pornografia, viciado em tela, viciado em um bocado de coisa, não consegue dormir, está uma confusão só. E você leva o psicólogo. Para o psicólogo dar um jeito que você não deu. Toma vergonha. Então, eu estava falando, foi isso. Eu estou falando assim para vocês, porque estava todo mundo Juad, estava sentado aqui, tá? Não é nada, Deus pode até estar usando minha mão aqui, mas é outra história. O pessoal do Juad está todo sentado aí. E eu falando essas coisas. Então, são realidades que o casal sabe que a família é modelo da igreja, a igreja é modelo da família. Uma coisa está na outra, e não tem jeito. Olha, Alana, se você tem que ser uma coisa... Eu sei que você é especialista em música, né? Canta, abre a voz, solta a voz. Tu vai ter que fazer feito Fernanda. Fernanda está ouvindo uma música, ouvindo um livro agora, o audiobook chamado 10% Homem, né? 10% Humano. É um livro de medicina. Ela está escutando ininterruptamente lá em casa, só aquele negócio, 10% Humano. Tem lá suas teorias do livro, o livro é bem conhecido. Tu vai ter que fazer isso com educação de filho. E por que eu estou falando de contigo? Porque eu sei que da sua integridade ao falar essas coisas, usar você como exemplo, porque você tem um filho, vai nascer. Não tem jeito. Vai ter que ser especialista em filho. Por quê? Porque a família e a igreja, eles falam por si. Um fala por um, outro fala por outro. E quando você é uma família ordenada com Samuel, Jesus está sendo revelado na sua casa. É desse jeito. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E por último, a paternidade, para eu terminar.
Essa parte aqui é uma parte ministrativa sobre você. A parte que eu quero transmitir para você algumas coisas de ministração. Paralelismo entre a paternidade terrena e a paternidade divina. Efésios 3, 14 e 15. Por esta razão, ajoelhe-me diante do Pai. Olha que coisa que eu descobri nesse versículo. Ajoelhe-me diante do Pai, de quem recebe o nome. Lê o resto. Não são as famílias dos crentes. Toda a família no céu e na terra recebe o nome de Deus. Como assim? Desculpa, mas não falou de crente. Eles não sabem que o projeto família é Deus. Eles não sabem, a gente precisa avisar eles. A gente tem que avisar aquele marido, aquela mulher, preste atenção, tem um padrão divino, é Jesus e a igreja, preste atenção. Você, pai, você reflete o Pai Celeste. A gente tem que avisar. Mas o Pai já avisou. Ajoelho-me diante do Pai, de que toda a família no céu e na terra toma o nome. Tu sabe o que é isso? Ou seja, a paternidade, Erivelton, a sua paternidade com os seus filhos, ela deriva da paternidade de Deus. Então tu tem que entender de paternidade. Tu tem que ser especialista em paternidade. Vene, tu tem que ser especialista em paternidade divina. Existem livros para isso. Mesmo que não tenha livro nenhum, a Bíblia. Como é que você compreende a paternidade de Deus? Começa a pensar como é que Deus lhe trata. Pensar que Deus... Quantas vezes Deus se vingou de você, rei? Deus se vingou. Deus nunca se vingou de você. Depois que botou você em Cristo, nunca se vingou de você. Quantas vezes você foi orar e Deus disse, contigo eu não quero conversa? Quantas vezes Deus fez isso? Nunca. Então o pai não pode fazer. Contigo eu não quero conversa. Não pode fazer. Porque Deus nunca fez contigo. Você começa a ver como é que Deus trata um filho e você vai tratar igual. Agora você tem que pensar. Você tem que refletir como é que Deus trata você. Por exemplo, quantos acham que Deus fica com raiva quando você peca? Diga amém. Graças a Deus que são bem ensinados. Quantos acham que Deus... Agora, essa aqui é mais fácil. Quantos acham que Deus fica triste? Quantos acham que Deus fica triste quando você peca? Diga amém. Bem menos. Bem mais. Mas todos os dois estão errados. Esse aí tá... O pai não fica com raiva e nem fica triste. A emoção do pai não se altera com o seu pecado. Porque ele já perdoou o seu pecado. Você que não sabe. Agora, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Não diz como. Você pode se entristecer resistindo, você pode se entristecer mentindo, você pode entristecer fazendo... Aí entristecer o Espírito. Mas eu falei, quantas vezes o pai fica com raiva porque você peca? Nenhuma. Fica triste? Nenhuma. O pai tem uma relação contigo estável. Por isso que eu tenho que ter uma relação com ele estável. Então significa que se seu filho errar, nada de sentimento. Ele continua igual. Alguém aqui, levanta a mão. Quem aqui tirou a comida de um filho que fez uma besteira? Pois você não almoça hoje. Alguém já fez isso? Ninguém faz. Ninguém faz. O pai também nunca fez comigo. Pois eu não vou te abençoar agora. Não ouço mais suas orações e você vai bater o carro. Não existe isso. Essa compreensão de paternidade é que faz com que você entenda que esse Pai Celeste está ensinando você a ser um bom pai. E você pode ser um bom pai. Você pode ser um pai que reflete o Pai Celeste. Por isso que você se ajoelha diante do Pai, porque Ele já recebeu você e disse, essa sua família é, na verdade, minha. Ele está dizendo isso para você. Amém? Vou continuar aqui, ver se consigo passar. Deixa eu ver. Aí, não passou. Passou. Passa. Pode passar. O próximo texto, obrigado. O próximo texto, Hebreus 12, versos 7 a 11. Queria que você lesse esse texto, que é um texto bem conhecido, e aí você está me ajudando um pouco. São 9h12, está tranquilo o horário. Pode ler 1, 2, 3 já? O que isso significa, queridos? Vou dar um exemplo para você. Tem crianças que, quando começam a chorar, perdem o controle do choro. Não são poucas. Elas começam a chorar. O seu ciclo de choro faz com que elas percam o domínio e depois não sabem pelo que eu estou chorando. Você já viu criança assim? Começa a chorar e... o que foi? Eu não sei!
e ela fala assim, eu não sei, chorando. Ela perde o controle. Ela já esqueceu, porque ela foi tomada por como é que chama? Um ciclo forte, e ela já não perde, ela perde a consciência. Exemplo. Qual é a ação que um pai tem quando o filho está chorando e o choro é alto, faz barulho? O choro é alto e faz barulho e a criança está descontrolada. Qual é a melhor atitude para esse pai tomar com essa criança que já não sabe o que está chorando? Qual é a melhor atitude? Pensa aí. Pensa aí. Meter a mão, né? Mete a mão, aí agora ele sabe pelo que está chorando. Aí tem 2 choros. O que não sabe, o que sabe. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora eu estou dando motivo. Eu já vi gente bater para dar motivo. Agora eu vou dar um motivo. Aí pá! Dá. Agora pense isso. Que sentido tem? A Bíblia diz que Deus nos disciplina para o nosso bem, para participar da sua santidade. Quando você faz esse tipo de correção, participa? Não. Então o que você faz com uma criança, por exemplo, que está perdida no choro? Você tem que tomar uma atitude que corte o ciclo emocional daquela criança, que é um ciclo emocional que ela não sabe o que é. Tem várias maneiras de fazer. Balançar, jogar água, sair, entrar no chuveiro com ela. Você tem que criar um outro ciclo, de preferência que tenha alguma ação física, com água, com alguma coisa. Não é? Não vai parar de chorar, não? Pá, água gelada. Aí acabou com tudo. Não estou falando isso, não. Estou falando assim, criar uma situação que varia de acordo com a situação. Você balança, você liga o som alto, olha daqui, olha aqui, ó, ovelhinha chau, ovelhinha chau. Esqueceu o choro. Desse jeito. O que eu quero dizer com isso é que quando Deus disciplina a gente, Ele está fazendo uma coisa boa com a gente. Ele está arrancando da gente uma raiva, Ele está arrancando da gente uma impaciência, Ele está arrancando da gente uma mentira, Ele está arrancando da gente um falso motivo de oração. Vou explicar para você. Você pode ser disciplinado porque você está orando para Deus responder uma oração que você criou um problema e quer que Deus responda. Por exemplo, você gastou, aí eu chamo, vem aqui, se você tem um problema, você vem aqui à frente. Senhor, aquela dívida, Senhor. Aí o Senhor, se você ouvisse claramente falar, vá pagar seus compromissos, não vem com conversa para mim, não. Mas como é que Ele vai falar isso para você? Ele pode criar um outro problema para você, e mais um outro problema, aí você fica enrolado e vai procurar a solução dos 3 problemas, e Ele libera um milagre para os 3. Mas o que Ele queria é que você fosse procurar ajuda e ouvisse a correção dos 3 problemas. Porque o problema seu não é aquele primeiro, é a indisciplina de controlar finanças. Essa semana uma pessoa me disse, Niles, depois de muitos anos que você me orientou para anotar despesas, eu estou anotando as despesas. Mas o interessante é que essa pessoa falou, depois de muitos anos. Irmãos, provavelmente essa pessoa começou a anotar despesas 88 vezes, provavelmente. Começa e para. Qual é a base de você administrar? Qual é a chave para você administrar? Você que está ouvindo. Base óbvia. Anotar todas as despesas. A regra número 1 da administração. Você só administra o que mede. Quem não mede, não administra. Administrar significa, na prática, medir. Então você mede e depois decide. Como é que tu vai decidir se não mediu? Não mediu e vai decidir o quê? Não sabe o que decidir. Não, eu vou cortar a Netflix, vou cortar o lanche dos meninos da escola. Aquele cara tem que mudar tudo. Corta o milho e não tem mais carne. Vamos viver vegano. Tu mediu antes, rapaz? Você mediu antes para saber se precisava ser vegano? Não entendi você. Então, ele toma decisões sem medir. Isso não é decisão correta, isso é decisão inconsequente. É uma pessoa irresponsável. Por que é irresponsável? Porque ele não está disciplinando para o bem. Ele está disciplinando não como Deus. Então, você observa, a gente está falando de paternidade e já chega no nosso lar. Por isso que a gente não pode dissociar a família de igreja. Porque tudo na família vem do céu. Amém? Hebreus capítulo 12, agora vamos lá para... Não está passando aqui. Mateus 7, 9 a 11. Aí, Mateus 7, 9 a 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra?
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas ou boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Irmãos, Deus dá coisas para você sem você pedir. E dá coisas que você pede, mas não dá todas as coisas que pede. Se Deus respondesse todas as nossas orações, todo mundo estava desviado. Todo mundo estava desviado. Por quê? Porque tinha recebido as coisas, e aí depois ia pedir mais, e o Senhor me dava mais, e aí você assiste o filme Todo-Poderoso 1 e Todo-Poderoso 2, você vai entender isso aí. É desse jeito. Deus não vai dar todas as coisas. Mas Deus, Ele dá coisas que a gente nem pediu. Ele já sabe da coisa porque você não pediu. Você esqueceu de pedir saúde, você esqueceu de pedir várias coisas que você esqueceu de pedir proteção. Semana passada, minha casa dormiu aberta 3 noites. Marinalva chegou no dia, está aberto. No dia está aberto. No terceiro dia, aí eu chamei Rodrigo. Rodrigo, vem resolver o problema aqui. A casa, rapaz, não sei não, porque Marinalva entrou de novo, hoje estava aberto. Aberto, a parte aberta. Aí Marinalva entrou, não precisou nem vigiar a chave. Meus irmãos, que absurdo. Jesus cuidou da minha casa sem orar. Eu não fiz, Senhor, minha casa, em nome de Jesus. Se abrir o portão, que nada, Jesus já sabe. Né? Foi lá e resolveu. É assim que funciona, Ele dá tudo. Então você, pai, sabendo disso, o que é que você faz? Você se antecipa às necessidades, desejos dos seus filhos. Eu já dei presente para Daniel, embora não sou o pai de Daniel, já dei presente de aniversário de agosto que vem. Né? De agosto que vem, já dei. Mas você fala, porque é neto. Não, vamos nos antecipar. E quando você se antecipa à criança, o que você faz quando você se antecipa? Você não permite que o desejo dele controle você, meu irmãozinho. É a mesma coisa que acontece com Deus. Deus dá para a gente tudo, e muita coisa que a gente pede, Deus não dá, para que o desejo não mande em Deus. Tão fácil de entender. Se antecipe em coisas que ele pode gostar. Carta de Pokémon. Irmãos, eu nunca entendi para que serve uma carta de Pokémon, até hoje. Eu já vi as cartas de Pokémon. Meu neto tem mais de 1000 cartas de Pokémon. Eu pego as cartas de Pokémon. Você joga isso? Jogo. Com quem? Meu pai dizia que quem joga sozinho joga com o diabo. Então, meu neto joga com o diabo? Porque ele joga sozinho? Eu não sei com que ele joga. E jogar Pokémon sozinho é com, sei lá, com os demônios, sei lá o que é. Eu não entendi aquela carta de Pokémon até hoje. Eu olho aquela carta, não sei o que é. Agora, você tem quanto? Eu tenho 60 de força. Eu nunca entendi aquele negócio. Mas eu sei quando ele quer alguma coisa e eu posso me antecipar a ele, e então eu controlo o desejo dele. Irmãos, pega esse macete, que eu aprendi com quem? Com Deus. Deus se antecipa a nós, então se antecipa os seus filhos. Aí você fala assim, Viviane, Aleph, eu vou comprar um teclado para você tocar. Ele nem está afim de tocar. Ele está ali rindo porque essa semana estava lá no Homens em Ação tocando, né? Você planta nele o desejo. Esse é o macete. Olha, final de semana, se você se comportar, a gente... Calma, não é assim. Deus não fala assim, eu só vou lhe abençoar se você... Não vem com chantagem para cima do seu filho. Se você ama, ama. Se não ama, não ama. Mas você fala, fim de semana, a gente vai para Salvador. Você planta o desejo e faz o enxame. Rapaz, vamos orar. Dobra o joelho aí. E fica orando pela ida de Salvador. Você está controlando o desejo do seu filho. É assim que Deus faz. Porque Deus quer dar as coisas boas. Então, você observe, tudo é espelhado em quê? Na família, é espelhado tudo em Deus. Mas a próxima que não está passando aqui, Mateus 7, Salmo 103. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre a sua misericórdia com os seus filhos, com a sua misericórdia com os seus familiares. Perceba bem, a paternidade de Deus, como é que ela é? Ela é misericordiosa. Não tem ninguém aqui, irmãos, que não erre em casa. Não tem ninguém. Não tem ninguém que não erre em casa. Que deveria lavar os pratos, não lavou. Que deveria limpar, não limpou. Que deveria... todo mundo aqui tem débitos com familiares. Todo mundo tem débito familiar. Todo mundo. Eu com Fernanda... Ela não, comigo não tem, mas eu tenho débito com ela, sempre. Todo mundo tem débitos uns com os outros, sempre. Como é que Deus trata com as nossas falhas? Como é que é? Ele é compassivo. Irmãos, seja compassivo com seu filho,
Seja o que é ser compassivo com seu filho e permissivo com seu filho. Vai estudar. Não vou falar tudo em microfone, não. Mas a compaixão é você saber que ele tem limites para poder você perceber quando ele está triste, por exemplo, porque não consegue passar. Aqui tem pessoas aqui que você já viu o testemunho de alguém aqui que, quando era pequeno, tomava surra quando não tirava 10. 9,5, surra. 9,5, surra. Né? O que é isso? Falta de compaixão, falta de entendimento da pessoa. E a pessoa aprendeu na base da porrada. Então, não vai sobreviver? Todo mundo vai sobreviver, irmãos. Os seus filhos vão sobreviver a você, viu, Raquel? Pode ficar tranquilo, vão sobreviver a você. Né? Mas você pode fazer o seu papel de acordo com Deus e tentar entender o filho que tem dificuldade de aprender, ser paciente com aquele que precisa, porque a paternidade de Deus é justamente esse processo. Romanos 8, 14, estou terminando. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, ou Abba, Pai. Somos filhos, então herdeiros. Já falei sobre esse texto. Pode passar aí, botar em João. Os pais, como a gente leu aqui, eles devem criar um ambiente de amor e segurança. O que é ambiente de amor e segurança? Como você não está aqui para ficar exigindo que seu filho seja o que ele não é, então você já está mais tranquilo. Isso você aprendeu aonde? Na palavra. Agora, João capítulo 1, 12 e 13. Ó, bem conhecido, a gente vai ler só esse e mais um e ele termina. João 1,12 é bem conhecido. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos nascidos não de descendência natural, mas nascidos de Deus. O que esse texto ensina para a gente? Que os pais terrenos, eles são responsáveis por guiar os filhos espiritualmente, apontando para eles a fé em Deus, que é a fonte da verdadeira filiação. Qual é o seu objetivo? Fazer com que o seu filho seja filho de Deus. Levá-lo a ser filho de Deus. Como é que você faz? Existem vários macetes. É só entregar para o Videirinha Kids que Murilo converte todo mundo. Quem converte é você, meu irmão. Quem converte, quem faz o processo é você. A gente vai batizar Guilherme. Guilherme não está no Videirinha Kids. Ele já saiu do Videirinha Kids. Ele vai ser batizado. Ele está aqui, ó, prestando atenção. E eu estou aqui em cima, toda macro, Guilherme está aqui prestando atenção. E está olhando para mim, ele olha para mim. Não fica assim, ó, olhando para o celular, não. Ele olha para mim, presta atenção. Esse menino está crescendo na graça e no conhecimento, crescendo no temor do Senhor. Fez o livrinho, tudo certinho. Como é que isso funciona, irmãos? Funciona, pai, atenção, pai. Você precisa compreender que, inclusive, eu vou até honrar aqui Murilo. Hoje eu perguntei a ele sobre alguma coisa, sobre esses encontros, né? Então, assim, não, estamos juntos, tá? Eu falei, Niles, toda vez que a gente está junto, vai para uma pizzaria. Vou falar aqui, honrando ele aqui. A gente vai para uma pizzaria com a galera. Agora é a hora da palavra. Para no meio da pizzaria e vai ler a Bíblia. Ministra a hora, pizza. Aí vai para o churrasco na carne, não sei quem. Hora da palavra, meditação. Pode ser ping-pong. Vai parar e vai fazer meditação da palavra. O que acontece? Quem é que determina isso? Que a palavra tem lugar de primazia na casa? Você. E você precisa brigar para isso? Não. Você não precisa brigar para isso. Vamos lá. Peraí. Você fala para o seu filho escolher a música. Fala para o outro tirar a oferta. Você que tem 5 filhos, vai ser uma maravilha. Um é porteiro, o outro toca, o outro tira a oferta. Mas 5 filhos resolve tudo. Aí 4 aí, ó. 4 resolve tudo. Uma congregação. Né? Maravilha, diz se boas tarefinha, e um dia você ensina ele a pregar, aí manda ele pregar, valoriza ele pregando. O cultinho de casa, meu irmão, o que é isso? Aqui tem 3, né? Arthur, uma misericórdia, que é recepcionista, né? Ele sai correndo atrás de todo mundo, abraça minha tio Diles e tal. Bota ele para fazer a oração introdutória, faz eles participarem, torna as coisas de Deus leves e agradáveis. Quem faz isso? Família. Aprendeu aonde? Na palavra. Observe que tudo aqui na igreja tem a ver com construir famílias saudáveis. E por último, agora a gente vai ler todo mundo junto, porque já que é a última citação, e eu vou fechar, eu queria que você lesse aqui. 1, 2, 3, já? Quando estiver andando pelo caminho.
Irmãos, agora que os nossos netos chegaram em casa, agora nesse período desses 7 dias de ciclone que eles passaram lá em casa, os meninos quiseram dormir lá em casa. Aí foram os dois que o menininho está dormindo com ele, e os 2 de Niles e Flávia, todos os 2, os 4 no nosso quarto. Primeira noite, o chute veio de Daniel. Segunda noite, os chutes vieram de Mariana, né? E aí os chutes revezam dia, noite e noite, mas na hora de dormir, olha só, a gente tem um hábito de contar histórias. Na hora de vai dormir, acalma, né? Vai dormir e vai acalmar. A gente tem o hábito de contar histórias loucas, sempre conta história louca. A ervilha que corre, a tartaruga que voa, a bicicleta que come pipoca. Eu invento um monte e tudo inventa na hora, né? E a gente vai inventando as histórias. Aí Fernanda foi contar a história dessa vez e perguntou para o neto, eu vou contar uma história de Jesus. A resposta foi, não, eu já conheço todas. Aí foi, você conhece tal? Conheço. Conhece tal? Conheço. E não achou uma história que não conheça. Aí depois que conhece todas, né? Aí tem que achar umas histórias do Velho Testamento, tem que saber selecionar, né? Porque algumas cavernosas. E aí, para poder, o neto sabe tudo. Quem foi que contou antes, assentando, levantando, deitando, o tempo todo? Porque soube, você chega lá, você soube, eles compraram Bíblia, aquela Bíblia colorida, existe Bíblia em quadrinhos. E está cheio de Bíblia em quadrinho na casa. Eu estou dizendo que eu fui lá e vi. Então a criança está aprendendo as coisas de Deus. E aí, o que se faz? O tempo todo ministrando. Quem é que responde por esse processo? Em primeiro lugar, o homem. Porque ele não está... Aí, vai ser só crente, vai ser essa alienação de crente, você já é desviado. Porque se tu já pensou que pode vir a se tornar alienação, tu é um desviado. Porque, pelo amor de Deus, nós estamos falando de um mundo que, quando ele sai para a escola, é um Deus nos acuda. Sabe lá Deus, sem contar o bullying, o que é que ele vai ver na escola? E tu está falando de alienação? Então você está concorrendo com gente que ele gosta. Você está concorrendo com o Real Madrid, com o Neymar. Você está concorrendo com ídolos que ele vai gostar. Gente que não presta. Gente que ele vai se atrair dos coleguinhas que vão influenciar. Você está concorrendo com isso. O que você tem que fazer? Dentro de casa, você tem que conquistar seu filho de qualquer jeito. Agora está Carla e Thais. Vai ter neném. Né? Quantos anos você tem na videira? 1 ano e meio? 1 ano e meio. Primeiro filho que vai nascer no reino de ponta cabeça, né? Engravidou, vai nascer, e quem vai tirar da barriga da serva de Deus é o pastor. Murilo ainda vai orar pela mulher lá. Ela ora por Carla e depois tira o bebê. Esse menino já sai falando em língua, né? Queira Deus. Mas essa criança, quando vem, você vai fazer o quê? Claro que Thais e Carla vão educar completamente diferente, por causa desses princípios que a igreja é guardiã da família. A igreja é orientadora da família. A igreja zela pela família. Se a igreja entende de alguma coisa, é de família. Se a igreja entende de alguma coisa, é de casamento. Se a igreja entende de alguma coisa, é relacionamento. Então, eu vou finalizar dizendo para você algumas coisinhas simples. Irmão, a sua biblioteca tem livro de família? Você já leu as 7 necessidades básicas da criança? Você já leu Amor e Respeito? Você já leu esses livros, a Esposa e Mãe? Quer dizer, são coisas, mas já leu um monte de livro, já assistiu todas as séries da Netflix, mas não leu Esposa e Mãe? Entende? Família é sua prioridade. Então você tem que raciocinar a família, pensar a família, idealizar o seu trabalho como trabalho igual da igreja. Nunca deixa de ter macro. A gente nunca falta, está sempre aqui. Mesma coisa você com a família. Eu estou zelando pela igreja de Deus, mas eu zelo pela minha família. Sempre, todos os anos viajava com meu filho, com meus filhos. Uma vez por ano, e assim, outro ano eu ia fazer de outro jeito. E a vida inteira, está aí meu filho servindo em tudo que é lugar, está servindo na Igreja Batista. Aí meu pai, eu não vou poder estar servindo adolescentes aí, foi para o retiro de adolescentes, deixou os filhos lá, a gente vai para o retiro de adolescentes. Está fazendo o que lá? Eu estou fazendo trilha com os adolescentes. Glória a Deus. Estou servindo um bocado de canto aí. Mas pode fazer, faz o que você entende que deve. Está lá Rafael, Eide, cuidando dos filhos, tudo temente a Deus, tudo servindo a Deus, e as famílias ordenadas e organizadas. Porque desde cedo
Eu cuidei da minha família e eles estão fazendo exatamente o que eu fiz. Meu filho já chegou para mim e falou: meu pai, eu quero educar meus filhos exatamente como você me educou. Falou para mim isso. Eu quero educar meus filhos exatamente como você educou. Está me elogiando? Não, ele está dizendo que vai replicar o que é certo. Porque o que é certo, eu aprendi de onde? De mim mesmo? Eu aprendi da palavra de Deus, eu aprendi com o Pai Celeste para copiar o modelo que é dele. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria trazer. Nós não podemos perder o norte. E o norte não é ministério de casais. O norte é família. E a gente tem o Ministério de Família para reforçar esse ministério que a gente trabalha. O nosso norte é que a sua família seja abençoada. Amém? Eu queria que nós ficássemos de pé, nós vamos orar, e eu queria que agora você fosse na direção do seu marido, da sua esposa. Se você é solteiro, fique onde está. Mas se você não é, fique na direção da sua esposa, do seu marido. Cadê seu marido, Ângela? Pelo amor de Jesus. O marido de Ângela deve estar viajando, é isso? A minha esposa vai vir para o lado de cá. Ela vai para o lado de cá. Cadê tua esposa, Agnaldo? Hein? Ah, está na escola de princípios. Coitadinho, né? Tá sozinho aqui. Então vamos orar. Isis, seu marido está aqui junto com teu filho, viu? Então vai substituir você aqui. Vamos orar pelas famílias. E eu quero que nessa hora, Fernanda vai fazer essa oração para que Deus abençoe todos. Agora, aqueles que o marido não está aqui, a esposa não está aqui, né? Ou que você não é casado, não é casada, não tem problema nenhum, não é pecado não, viu? Paulo até diz que é melhor nem ser casado mesmo, porque vai ter tribulação na carne. Mas é isso, depois a gente conversa, tá? Não precisa acreditar nessa palavra de Paulo, não. Você acredita quando eu pregar. Fernanda, a hora aqui agora. Amado Pai, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Que precioso, Senhor, é termos o Senhor como nosso Pai. Pai, somos teus filhos adotados, fazemos parte da tua família. Que coisa preciosa, Senhor, que privilégio. Fazemos parte da tua família, ser tratados como filhos, ter o Senhor, querido Jesus, como nosso irmão, e saber que o Senhor não se envergonha disto. Como pode, Jesus? Obrigada, obrigada, porque o Senhor conquistou tudo isso para nós na cruz. Foi por tua causa, Jesus. É por tua causa que vivemos tudo que temos vivido. Muito obrigada. Obrigada por nos inserir na tua família. E nos ajuda, Jesus. Estamos nós aqui, famílias na terra, que queremos te representar. Que as nossas relações, que a minha relação com o meu marido, que a relação, Senhor, aqui de maridos e de esposas, reflitam a tua relação, Jesus. Jesus, conceda-nos esta graça de vivermos a verdade do Evangelho, de sermos os que o Senhor deseja que sejamos, esposas que sejam como a igreja é para ti, maridos que sejam como o Senhor é para a igreja. Jesus, nos ensina, Espírito Santo, nos ensina, nos capacita e nos ajuda, que os nossos filhos sejam sujeitos aos pais, Senhor, que haja harmonia nas famílias, que haja amor, que haja graça nos lares. O Senhor conhece a situação de cada família aqui, Senhor, conflitos que vivem. Espírito Santo, ajuda cada lar, ajuda, dá sabedoria, conduz, Espírito Santo, existem situações que só com tua ajuda, Senhor. E pedimos a ajuda, a graça de vivermos, Senhor, como tu desejas, que sejam lares, que sejam verdadeiros testemunhos do Senhor, de que o Senhor vive conosco, de que somos verdadeiros discípulos. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Jesus. Abençoa cada coração aqui presente, Senhor, para que essa palavra frutifique na vida de todos nós, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Que Deus abençoe os amados.
Até o próximo domingo. Amém.